E Mauro César Pereira, falando sobre a situação, né, dos clubes brasileiros, o Palmeiras, ele teve um déficit de 16 milhões de reais, o que é nada, né? Às vezes a gente falando, pô, 16 milhões de reais, parece, caramba, tá com dívida. É nada para os padrões do futebol. Agora, o Palmeiras divulgou na noite da última segunda-feira o balancete financeiro referente ao mês de maio de 2023. Os números apontam um déficit de quase 16 milhões de reais no período, pouco mais de 9 milhões de reais a mais do que o orçado no começo do ano. No mês em questão, né, a receita do clube foi de 50 milhões e 500 mil reais, aproximadamente 1,5 milhão a mais do que o previsto. A grande diferença ficou por conta das despesas, que tiveram um significativo aumento. Inicialmente, o Palmeiras orçou 54,5 milhões de reais. Porém, o clube teve 64 milhões e meio em gastos no período. Tal aumento se deu por conta do aumento dos valores de pessoal e encargos sociais. Por outro lado, no acumulado do ano, os números são melhores do que os orçados. 2 milhões e 200 mil reais de déficit realizados contra 7 milhões e 700 mil reais previstos. Além disso, o Palmeiras superou as expectativas em diversos quesitos, como nos valores recebidos por vendas de atletas, 104 milhões para um orçamento de 91 milhões. Premiações, 19 milhões de reais para uma previsão de 0. E a arrecadação de jogos, 24 milhões para uma previsão de 19 milhões. Vale lembrar que, de forma recorrente, a fim de preservar sua saúde financeira, o Palmeiras costuma orçar resultados esportivos modestos para, em tese, não correr grave risco em caso de fracasso nas competições. É um balancete, né, Mauro? Lembrando agora que o Palmeiras já vendeu o Giovani para o Al Sadd do Catar, para o grupo ali, Paris Saint-Germain. É um balancete que mostra que segue tudo normal no Palmeiras. Já 16 milhões de reais para o futebol é nada. É o clube, no caso, né? Mas é pouco dinheiro. Isso aí é bobagem. Para o orçamento do Palmeiras é besteira. Agora, a maio você tem aí o quê? É o final do estadual um pouco antes. É o período de menor arrecadação do ano, que é o período do campeonato estadual, né? Então, até isso se explica em parte. Agora, o Palmeiras vendeu o Endrick, vendeu mais jogadores. Não tem problema nesse território. Esse problema é do Corinthians, esse negócio de dinheiro, é Corinthians, São Paulo, o Corinthians tem esse problema com o dinheiro, o Palmeiras não. Essa venda do Giovani foi uma boa venda, Mauro, na sua opinião? O jogador jovem, o jogador não está tendo muita oportunidade, jovem, acho que, sim, a proposta sendo boa, não dá para você bancar todos os garotos achando que todos vão virar craques, até porque a maioria não vira, né, a maioria vira jogador comum, às vezes até muito abaixo. E para você manter o time, contratou o Arthur, contratar outros, você eventualmente vai ter que vender. Eu acho que não tem muito jeito, não. Acho que esse tipo de venda faz parte do processo. Posso falar? Claro. Rapidinho. Eu queria só dizer que o que me chamou a atenção nessa abordagem que você fez aí é que o Palmeiras, além de estar com o caixa absolutamente controlado, esses números aí mostram que não tem descontrole nenhum, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não precisa ser uma ciência exata essa gestão financeira anual, né? Mas é muito importante, o Palmeiras colocou como previsão de premiação 0. É isso que eu acho que é muito importante para quem faz um planejamento num clube de futebol. Não contar com títulos, né? Nada. O que pintar é lucro. É lucro, aumenta o caixa, ótimo, maravilhoso e tal, mas a gente sabe que vários clubes brasileiros, quando fazem o seu controle, já vamos ser campeões mundiais, vamos ganhar Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, torneio de peteca e tal. Então vai entrar 100 milhões e conta com a grana já no caixa daqui a pouquinho. O fato do Palmeiras não contar com isso no seu controle financeiro, eu acho extremamente importante. E com relação ao Giovani, acho que é isso mesmo. Aqui mesmo no programa, todos nós falamos que a base do Palmeiras é tão boa que muitos, entre aspas, claro, escaparão pelos dedos. Tem muita gente boa que não será usada pelo time. O time está vivendo um bom momento, um ou outro, claro, vai poder aflorar lá como um jogador que chame a atenção. Mas todos eles
Será impossível. Ele tem que emprestar para o interior, emprestar para um outro clube brasileiro. Aparece uma proposta grande, né, do futebol árabe, que é bom para o Palmeiras e bom para o garoto. É jovem ainda, ele não vai, na minha visão, não vai ficar eternamente lá, vai ganhar um dinheiro bom e vai seguir a vida. E pode aparecer e não vai ficar enferrujado, não vai ficar sentado no banco. Então eu acho que é um bom negócio para ele e bom negócio também para o Palmeiras. Ó, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ô Vamp, e o valor do Giovani é um bom valor, né? Porque é o que eu falo. Pro jogador, eu não achei bom. É claro, a gente sempre fala isso. Garante a vida. Já fez ali a condição financeira para sustentar a família pro resto da vida. Agora, o Giovani receberia uma proposta da Europa. Eu acho que ele esperava, pelo menos, receber uma boa proposta também, mas de um clube europeu. Porque o jogador que vai, ele tem 19 anos, ou 20 anos... Ele acabou de jogar agora no Mundial Sub-20. O jogador que vai pro Al-Sadd com 19 e 20 anos, 19, ele vai sumir do mercado. Tudo bem, o futebol no mundo árabe tá crescendo, já recebeu Copa do Mundo, agora é na Arábia Saudita, que eles estão botando muito dinheiro. Mas, pô, não é o mercado ideal para um garoto de 19 anos, que é uma baita promessa. Pro jogador, eu não achei bom. Agora, pro Palmeiras, 9 milhões de euros para 50%. Ou seja, o garoto vale 18 milhões de euros. Foi uma boa venda, claro. Não é aquele negócio 40, 50, como o do Endrick, 60 milhões de euros. Mas é um bom valor pro Palmeiras, né? O Palmeiras vendeu bem e continua com 50%. Você diz que essa sempre é a melhor opção, né? Fica com um pedacinho lá que os caras vendem melhor do que aqui, né? Porque lá a transação entre eles, né? Euro, dólar. Mas a verdade é o seguinte, Milhado, o Palmeiras vendeu pro time árabe aí porque não tinha proposta do Real Madrid, Barcelona. Pintou a proposta e pro atleta, de repente, cara. O Giovani teve uma vez que chegou, sabe aquela história que eu tenho pro Abel? E aí, qual é o projeto pra mim? Projeto, filho, reza e joga que você tá no Palmeiras. Hoje os atletas têm seus staffs, seus empresários. Você vai para um mercado desse lado, daqui a pouco você dá 2 chutes, os caras te indicam para ir para a Europa, é de um grupo, e vai ajudar ele. É um menino lá de Itaquaquecetuba, conheço vários amigos dele. Já ajuda, já bota um família no bolso, dá uma tranquilidade maior para a família e só tem que jogar. Só jogar. O Palmeiras ainda fica com esse pedaço. Né? Quando o Palmeiras fica com um pedaço, se der tudo errado, ele ainda pode voltar pro Palmeiras, que ele pertence ao Palmeiras. Mas eu acho que um garoto desse... Você mesmo viu, ele perguntou pro Abel, quais são os seus planos pra mim? Ou seja, ele sabe que ele esperava um futuro pra ele de ir pro Europa. Eu acho que pode sumir no futebol da Arábia. Do mundo árabe, não da Arábia, do mundo árabe. Eu acho. Qual jogador que você viu indo jovem pro mundo árabe que depois despontou aí no cenário internacional? São bem poucos, né? Não é eu não uma lembro. Fatura, mas é que vou vir a mente aqui agora, não vou lembrar claramente, mas já saiu sim jogadores do... Ou é aquilo, que ele vai pra lá, faz a carreira lá, vira ídolo lá e fica trilhardário lá. Você tem amigo, você é amigo do Sheik, né? Sim, o Emerson Sheik, tem vários assim. Tem vários. Um, Então a gente tá voltando pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa situação do Giovani, que foi negociado aí com o mundo árabe, com Al-Sadd do Catar. E sobre reforços, o Palmeiras, ele é muito pontual, né? Foi assim na primeira janela, com o Arthur e com o Richard Rios, e parece que a posição que interessa mais também, ainda, o Palmeiras gostaria ainda de ter mais um volante contratado. Né? Teve o Richard Rios, que é aquele segundo volante. O Palmeiras tentou o Alan, mas o Alan que já está acertado com o Flamengo, né, Mauro? Falta um detalhezinho. Ele não foi negociado, ficou mais caro do que o Palmeiras esperava. O Palmeiras também chegou a tentar o Jean Lucas, do Mônaco, mas não andou. E a diretoria não define um valor máximo para investimentos. Só não quer fazer movimentações caras e que gerem uma dificuldade financeira. O Abel Ferreira foi perguntado no domingo sobre o que espera no mercado do Palmeiras e reforçou. A expectativa é pela manutenção da filosofia dos últimos anos. A partir do dia 1º de julho, 3 jogadores do atual elenco podem assinar pré-contrato com outros clubes. São eles Marcelo Lomba,
Marcos Rocha e Jailson. Eu acho que desses, né, Flávio, o que faria falta mesmo é o Marcos Rocha. Ele é um titular, né, do time do Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras, ele tá fazendo um trabalho de... A gente fala Tem sempre. 34 anos também, Então, para renovar. eles não estão ficando reféns dos seus campeões. Aos poucos eles vão se livrando desses jogadores. Se livrando, com todo respeito, não é claro. Vão fazendo negócios, vão negociando. Ou dispensando, ou liberando, para que as pessoas consigam fazer alguma coisa em outros locais. O Jailson está nessa lista que você falou, né? Tá. Então, não... Jailson, Marcelo Lomba e Marcos Rocha. Então, o Jailson não virou, né? O Jailson não funcionou. O Lomba é um reserva, você pode colocar... É um bom reserva. Mas dá para substituir por um garoto da base. O Everton joga quase todos os jogos. Entendo que realmente o Marcos Rocha pode pesar, mas não dá para esperar o cara virar o fio também, né? Tem que deixar ele seguir a vida dele. Dá para ele fazer bom contrato ainda com a cidade, pegar uma boa equipe. E o Palmeiras também vai se preparando para renovar. Tem o Mike e tal, vai se preparando para a nova fase sem ele. Eu acho que me parece uma coisa legal, correta.